quem gosta do Das 10 também, continua vindo no Das 10. Tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Mas já vou começar aqui minha mensagem. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4. A partir do versículo 14 até o 24. Abra aí na sua Bíblia, no seu celular, vamos ler juntos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Eu tenho certeza que independente do que eu falar aqui, a palavra de Deus pode falar ao seu coração nessa manhã. 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Hoje eu queria falar com vocês aqui, o tema da minha mensagem é do velho ao novo. Descubra quem você foi criado para ser, né? Aí você fala assim, já ouvi esse do velho ao novo aí, né? Um seriado que tem lá, onde eles reformam as casas, né? Não sei se você já fez uma reforma, gente. Olha, eu e minha esposa fizemos uma reforma recentemente, né? E nos arrependemos profundamente, né? Então, aconselho você a não fazer uma reforma. Não faça uma reforma, tá? Na sua casa. Mas é importante que você faça uma reforma na sua vida. Esse seriado ele é interessante, do velho ao novo, né? Um casal, né? E eles vão, né? Eu assisti até um episódio ontem para lembrar. Eles foram numa casa detonada. Você olhava para a casa e falava assim, gente, essa casa não tem jeito. É melhor destruir essa casa e fazer de novo. Não tem jeito. Né? Mas eles foram lá aos pouquinhos arrumando. Eles fizeram uma casa linda, maravilhosa, com uma casa em destroços, né? E aí a hora que a família chegou para ver como a casa deles tinha ficado, né? Eles se emocionaram demais ao ver como uma coisa tão ruim, tão acabada, conseguiu se tornar em algo tão bonito, tão especial como aquele casal fez com aquela casa lá. E hoje eu queria falar um pouco com vocês do que o apóstolo Paulo ele fala para nós aqui, né? Para a gente se despir do velho, né? E a gente colocar o novo, né? Então, quando as pessoas elas te dão um conselho que não é bom, o que você faz, né? O que você fala quando alguém te dá um conselho que não é bom? A gente usa a frase, vou orar por isso, não é verdade? Outro dia alguém chegou para mim, falou assim, pastor, acho que você devia fazer uma série sobre Bitcoin. Aí sabe qual foi a minha resposta? Né? Vou orar por isso, irmão, né? Então toda vez que alguém te dá um conselho que não é muito bom, né? E você não quer desprezar aquela pessoa, você fala, vou orar por isso. Mas e quando alguém que é alguém mais maduro, alguém mais experiente, alguém que você admira vem te dar um conselho? O que você faz? Você muitas vezes recebe esse conselho, você gostando ou não, né? Eu lembro que estava passando por um momento bem difícil da minha vida, né? Um momento onde num processo que a gente estava começando a igreja e tudo, estava com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a gente começou a ter problema com algumas pessoas, alguns problemas sérios, e aí eu estava sem saber o que fazer. E aí um pastor que eu admiro muito, ele ouviu falar sobre o que estava acontecendo, né? E essas pessoas, elas estavam falando mal de mim pelas costas, estavam me traindo, estavam manipulando as situações, né? E aí esse pastor, então, ele ouviu tudo o que estava acontecendo, né? Ele ouviu sobre a injustiça que eu estava passando, e aí ele me ligou.
E ele falou assim: olha, eu ouvi sobre o que você está passando. E aí eu achei que ele ia falar mal dessas pessoas para mim, né? Falar como eu estava sendo injustiçado. Aí esse pastor virou para mim e ele falou assim, fez uma pergunta, né? O que Jesus faria? Né? O que Jesus faria? Eu falei assim, sei lá o que Jesus faria, né? Jesus, acho que ele, nessa situação aqui, ele faria o que ele fez. Ele viraria as mesas, saía xingando todo mundo, né? É isso que eu posso fazer, pastor, né? Não, brincadeira. Mas aí, eu não queria ouvir aquilo naquele momento. Estava passando por um momento de chateação, de dor emocional e tal. Eu queria que alguém viesse e validasse o que eu estava sentindo, validasse quanto aquelas pessoas eram ruins, o quanto, né, eu era bom e aquelas pessoas eram ruins. E aí aquilo lá veio, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Sabe, eu não sei o que Jesus faria, mas eu sabia o que eu tinha que fazer naquele momento ali. E aqui nas Escrituras, o apóstolo Paulo, ele está falando algo para nós que na superfície pode parecer simples, né? E ele começa dizendo assim no versículo 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na... ela tem te limitado. Então, não é um resultado da pessoa que Deus criou você para ser. É um resultado do padrão do mundo que você tem copiado de maneira inconsciente até agora, né? Mas Paulo fala, eu te dou nesse momento um comando, né? Paulo não está dando para nós aqui nesse momento uma sugestão, ele não está dando para nós um conselho, ele não está dando para nós uma dica, ele não está dando para nós 5 maneiras de como conseguir aquilo outro, aquilo lá. Não, Paulo ele está dando um comando, sabe? Isso é algo que Deus está falando do seu próprio coração, através do apóstolo Paulo, que ecoa através de gerações e chega a nós até agora. Sabe que chega um ponto na sua vida onde ser você não está mais funcionando. Sabe, eu acredito que esse ano é o seu ano. É o seu ano do quê? Seu ano do quê? É o ano de você ver coisas se manifestarem nas suas vidas, meus irmãos. Sabe, esse ano, eu creio que vai ser um ano onde você vai ter um desenvolvimento de caráter que você nunca teve antes, a um ponto que você pensava nem ser possível para você. Eu acredito que esse ano vai ser um ano onde você vai se tornar o tipo de pessoa que você admira. Eu acredito que esse ano você pode se tornar uma pessoa confiável. Eu acredito e eu creio que esse ano, sabe, você vai ser uma pessoa que vai manter os compromissos que você fez no secreto, mesmo debaixo das pressões. Como é que eu sei que isso é possível? Porque Deus, Ele não me daria um comando se Ele não fosse me dar os recursos. Se Deus me mandou fazer, Ele vai me mostrar como. E aí eu fiquei pensando, gente, numa frase que as pessoas falam por aí, né? Tipo, seja você, né? Vocês já ouviram essa frase? Seja você, né? Você tem que ser você, seja você. Talvez essa frase possa ser usada assim, você olhou para o pastor, está com uma roupa tudo meio estranha aí que você acha, né? Aí fala assim, pastor, você realmente gostou dessa roupa aí? Fala, eu gostei, né? Então você fala, então tá, então seja você, né? Isso quer dizer o quê? Eu não usaria essa roupa aí, mas já que você gostou, pode usar, né? Seja você, né? Olha só, como o Elton falou aqui do nosso amigo ali, o Panda, né? Vem de bermudão aqui, tá relaxado, seja você, né? Tá tranquilo, seja você. Ou talvez, né? Essa frase, ela pode ser usada também, né? Quando você está fazendo alguma coisa diferente, né? E as pessoas vão chegar para você e vai falar assim, ó, não ouve eles lá não, seja você, não presta atenção no que eles estão falando não, seja você. Sabe, eu me pego pensando, será que esse seja você realmente é um conselho bom? Ou será que a gente tem usado o termo seja você, a gente tem usado a autenticidade como uma desculpa para a gente ser imaturo? Será que a gente tem usado a frase seja você, a gente tem usado a autenticidade para validar a imaturidade nas nossas vidas? Sabe, ninguém aqui já não sei os bebês, mas há um tempo atrás você usava fralda em casa. Sabe, ninguém aqui, né, para alguns há um tempo atrás, para alguns há muito tempo atrás, né, meus irmãos? Alguns aqui, sabe, ninguém aqui vai ficar mais comendo com a mão, a não ser que seja um hambúrguer,
mas há um tempo atrás você fazia isso. Ninguém aqui vai sair para almoçar hoje, né, e você vai esperar que alguém te dê comida na sua boca. Mas há algum tempo atrás, você precisava que alguém fizesse isso para você. Será que você deve ser você? Porque é isso que a gente ouve muito hoje em dia, seja você. Sabe, é como se a gente estivesse elevando a autenticidade a um nível de autoridade máxima nas nossas vidas. É como se a gente estivesse nos dando permissão de não fazer progresso em área das nossas vidas, usando o seja você, usando termos autenticidade, usando eu sou assim mesmo. Sabe, eu dei alguns exemplos que são meio constrangedores aqui, porque em algum momento da sua vida, você usou fraldas, em algum momento teve alguém que te deu comida na sua boca, e porque hoje as pessoas vêm para a igreja, e elas esperam serem alimentadas. Todo mundo vem para a igreja e espera ser alimentado, isso é bom. Só que tem um problema nisso. Você tem que mastigar a comida hoje. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Sabe, a palavra que diz que aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é tolo. Então espera um pouco. Sabe, eu ouço a palavra, não deveria estar ficando mais forte? Não, se você não pratica a palavra. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o que Deus fez através do Evangelho. E do capítulo 4 em diante, ele muda e ele começa a dizer: agora que Deus fez isso, você faz isso, né? Então no versículo 13 ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, sabe, não vamos mais esperar a gente ser alimentado sem fazer a nossa parte, não vamos mais ser imaturos, né? E no versículo 14 ele fala: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Isso aqui não é uma verdade, gente? Você já reparou que imaturidade sempre vai manifestar como instabilidade na vida das pessoas? Você já percebeu isso? As pessoas mais imaturas são as pessoas mais instáveis. É as pessoas que você não pode contar. Sabe aquela pessoa que muda de igreja todo ano, meu irmão? Se é você, você me desculpa, você está sendo instável. Isso revela uma imaturidade na sua vida, sabe? Então, o apóstolo está falando aqui que toda vez que Deus, Ele está querendo trazer crescimento na sua vida, ou a vida está tentando te ensinar algo, ou os desafios estão querendo te amadurecer, e você se recusa de entender isso de alguma maneira, se você é imaturo, isso sempre vai resultar em instabilidade na sua vida. E ele usa as ondas e os ventos aqui como duas metáforas externas que remetem a coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que o apóstolo está falando é que a nossa maturidade espiritual não é uma maturidade que vai eliminar problemas, ondas, ventos de acontecerem nas nossas vidas. Mas ele diz que a nossa maturidade, o crescimento espiritual e a maturidade vão nos manter firmes, porque Deus é a nossa força, porque Ele é a nossa provisão, o nosso firme fundamento. Que você tenha um lugar seguro em meio a qualquer tempestade. Quando a gente profetiza sobre a sua vida que Deus vai fazer grandes coisas esse ano, a gente não está profetizando que vai haver ausência de dificuldades, ausência de problemas, ausência de desafios externos, porque a gente não pode fazer isso. Mas o que a gente está profetizando é que existe uma semente da palavra de Deus dentro de você, que ela quer frutificar, e toda vez, sabe, que essa semente ela florescer, vai te ajudar a enxergar vida em todo lugar que você olhar ao longo desse ano, sabe? E você não vai mais ser movido por todas as situações que acontecem, sabe, como você fazia antigamente até você chegar até aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você: como que a instabilidade na sua vida tem sido causada por áreas de maturidade na sua vida? Como que a instabilidade tem na sua vida causado áreas de maturidade? Quais ondas você tem culpado por onde você está agora, quando na verdade o problema ele está dentro de você? Quais ventos você está reclamando porque você tem tentado evitar de lidar com uma tempestade que é interna? Sabe, isso foi como o Senhor me fez começar esse ano de 2025. Sabe, dizer que esse ano você tem a oportunidade de escolher. Você pode crescer dentro daquilo que Deus tem te chamado, ou você pode ficar estagnado no que era para ser. E uma das razões que eu não acredito na frase seja você, como uma frase geral de conselho, é porque essa frase pressupõe que você se conhece. Sabe, se a gente colocasse aqui, meus irmãos, uma câmera no seu carro durante o trânsito, né? Será que você ia ser o mesmo cara que a gente vê aqui na igreja?
Gente, vou falar para vocês uma coisa. Eu já vi gente aqui levantando a mão na hora do louvor, depois chegando na hora do jogo de futebol e levantando o dedo para outra pessoa. Qual você que está falando aqui? Seja você. Mas qual você que está falando aqui? Qual você? Qual você que vai aparecer? É um conselho ruim. Sabe, ó, o pastor Elton está dando risada. Já fez isso, pastor Elton? Ele falou que sabe quem já fez isso e tem vídeo aqui para mostrar, irmãos. Né? Você quer ver se o irmão é crente mesmo? Põe ele para jogar futebol, né, meus irmãos? Né? E vamos ver como é que está o coração dele ali. Né, gente? Por isso que eu parei de jogar, viu? Então, quando eu falo seja você, qual você que vai aparecer, meu irmão? É o irmão aqui da igreja que levanta a mão na hora do louvor? Ou é o que levanta o dedo na hora do jogo de futebol? Qual você que vai aparecer? Pressupõe que você se conhece. Uma vez um pregador virou para mim, eu estava indo pregar num lugar, o pastor virou para mim e falou assim, ó, seja você. Aí eu pensei na hora, qual eu? E eu não posso ser, eu não quero ser eu. As pessoas precisam de Deus, se eu for eu não vai dar certo. Sabe, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa que tem múltiplas personalidades. Mas meus irmãos, o eu, quando eu acordo de manhã, eu não quero ser esse eu. Nem vocês querem ver esse eu, né? A única pessoa que vê esse eu é minha esposa, né? Não quero ser esse eu. A gente precisa lutar contra o nosso padrão. Sabe, você não pode fazer o que você quer. Você não pode ser do jeito que você quer. Você não pode tratar os outros de qualquer jeito e depois no final você fala assim, esse sou eu e pronto. Seja você. Esse é o conselho que o mundo dá. Sabe, eu não posso usar a autenticidade como uma permissão para pecar, porque em nenhum momento na palavra de Deus você vê Jesus falando seja você. Sabe o que ele fala para você? Seja justo, seja santo. Ele não está falando para você seja você. Se alguém está te dando conselho seja você, está te levando para o lugar errado, meu irmão. Se você tem usado seja você, ou esse sou eu, para você fazer as coisas de um jeito errado, você também está errado, porque na palavra de Deus não existe nada falando seja você. Porque a palavra de Deus fala, seja justo, seja santo. Você quer dar um conselho para alguém? Não fala seja você, fala seja justo. Você quer dar um conselho para alguém? Fala seja santo. Ah, esse sou eu, isso que é o que eu penso. Meu irmão, que livro você está usando para validar? Você está usando sua própria mente, a mente que a palavra de Deus, a escritura fala que é corruptível. Seja você. Qual você? Sabe, aquele de você que quer um prazer, uma satisfação imediata, ou você quer ser aquele você que vai tomar decisões que o seu eu daqui 10 anos vai agradecer? Qual você? Seja você, qual você? Aquele você que você tem vergonha de ser, ou aquele você que você quer ver reproduzido nos seus filhos? Seja você. Qual você? Aquele que machucou tanta gente, ou aquele que tem ajudado na cura de muitas pessoas? Sabe? Não, você não precisa ser você, meu irmão. Eu creio que existe um poder em Cristo para você poder decidir, eu não quero ser pelo padrão da carne, eu quero ser pelo padrão daquilo que Deus me criou para ser. Então quando eu acordo de manhã, meus irmãos, eu não vou ser eu. Sabe o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço todas as manhãs, eu oro, tiro um tempo para orar, eu tiro um tempo para ler a palavra de Deus. Às vezes eu acordo, né, cansado, meu filho chorando, sabe, eu de saco cheio, né, querendo acordar minha esposa para ir no meu lugar, né, mas sabe o que eu faço nessa hora, que eu estou irritado, que eu estou ali, que eu vou ser eu, né? Eu vou orar primeiro. Faço a primeira coisa, eu não vou levantar da minha cama sem orar, eu não vou levantar da minha cama sem ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu já fui eu por muito tempo, meus irmãos, isso fez muito mal para mim, eu já fui eu por muito tempo, e eu vi o quanto que isso já machucou muitas pessoas. Então eu não quero mais ser pelo padrão da carne, eu quero ser o padrão daquilo que Deus me criou para ser. Sabe, eu já falei assim, eu não sou do tipo de pessoa que gosta de fazer exercício. Aqui, ó, hoje eu chamei o Marcão aqui. O Marcão é um dos caras que me dá treino lá numa academia que eu vou aí, ó, para provar que eu vou, viu, gente? Marcão, eu trouxe você aqui pra você falar pra galera que eu vou aí, Marcão. Vou ou não vou, Marcão?
Eu falava assim, eu não sou do tipo de pessoa que gosta de fazer exercício. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de comer bem. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de ler. Mas adivinha só, falei isso minha vida inteira. Eu estou me tornando esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque eu não preciso ser o meu padrão. Eu não preciso ser eu posso ser melhor. Eu não preciso ser eu não preciso ser o meu padrão, eu posso ser melhor. A gente está começando aqui agora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um trabalho de discipulado aqui na igreja. E aí as pessoas que eu estou pegando, gente, eu vou falar para vocês, 100% dos irmãos que eu estou pegando para discipular, né? Eu falo assim, ó, nós vamos começar a ler um livro juntos. Sabe o que eles me falam? Eu não gosto de ler, eu não leio. Teve gente que nunca tinha parado, não lia nem, o Davi aqui fez uma brincadeira aqui de ler um livro por ano. Tinha gente que não lia um livro por ano. Tem gente que não lê um livro tem 2, 3 anos. Por quê? Fala assim, eu não gosto de ler. Eu fiz as contas, né? E tem mais ou menos 10 anos que eu estou lendo todos os dias. Eu fiz um compromisso comigo, já tem mais ou menos 10 anos. Todos os dias eu leio pelo menos 10 páginas de um livro. E eu sempre fui a pessoa, meu pai, minha mãe sabem disso, que eu falava que eu não gostava de ler. Nunca gostei de ler. Mas hoje, pelo jeito, eu me tornei a pessoa que gosta de ler. Porque eu não preciso ser o meu padrão. O meu padrão, ele não é o meu destino. O meu padrão não é quem eu preciso ser. O apóstolo Paulo, ele fala assim, deixa o velho e coloque o novo. E o que ele fala que é o novo? É o semelhante a Deus. O que significa isso? Não é você pegar e jogar fora uma jaqueta, não é você pegar fora e jogar um boné, é algo que está dentro de você. Você tem decisões para tomar todos os dias. O que você vai escolher, meus irmãos? A todo segundo, a todo minuto, a toda hora, em todo tempo, a gente está decidindo o que a gente vai ser esse ano. Seja você aquele que tem a mente e pensamento renovado todos os dias. Olha só no versículo 22 e 24 que o apóstolo Paulo fala. Coloca aqui para mim, por favor. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do quê? Do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meus irmãos, tudo que eu estou falando aqui para vocês, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando aqui. Ou seja, você está sendo corrompido todo o tempo. O outro, você está sendo criado. Tá, então quando você tiver uma crise de raiva, ou quando você manipula situações, ou quando você está vendo pornografia, ou quando você está amargurado, e você quer revidar o tempo todo, e você diz, eu estou somente sendo eu. Paulo em Efésios 4:24 fala, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. As suas decisões, o tempo todo, ou elas estão te corrompendo, ou elas estão te criando a imagem de Cristo. Eu sou criado para ser semelhante a Deus. Você não foi criado para ser Deus. Tem muitas pessoas que confundem isso. Você foi criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para ser uma nova criatura. Mas o mundo e a cultura diariamente estão tentando corromper você pelos padrões de pensamento. E quando a sua mente ela foi corrompida por tempo suficiente, por padrões de pensamento, que Efésios 4 está nos falando aqui, você começa muitas vezes a se identificar mais com o padrão do mundo, do que você começa a se identificar com o Deus que te criou. E aí quando você erra e peca, o que vem na sua cabeça? Esse sou eu. Nasci assim, vou morrer assim. E agora você está usando isso, autenticidade, como uma permissão para você errar e ficar estagnado no pecado. E aí Paulo se levanta em meio a tudo isso, ele faz uma pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Então a frase seja você, né, a gente tem que mandar ela para o inferno, meus irmãos, porque é para lá que essa frase está te levando. Ó, o pastor Gerson está dando risada aqui. Viva a sua verdade. Meu irmão, viva a sua verdade, está te levando para o inferno. Sabe qual que é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o que essa verdade está falando para nós? Não é seja você, seja o novo você. Seja o novo você, semelhante a Cristo.
Seja o novo você. Sabe aquele novo você? Aquele que perde perdão quando está errado, não aquele que demora muitos anos para reconhecer o que está acontecendo. Seja o novo você. Sabe qual que é o novo você? Aquele que no meio da briga para e diz assim: esse não sou eu não quero ser assim, me perdoa. Não é esse que Deus está me chamando para ser. Meus irmãos, o que eu estou pregando aqui para vocês não é coisas que só vem na minha cabeça, não é coisas que, são coisas que eu tenho aplicado na minha vida, são coisas que Deus tem falado comigo. Essa semana mesmo, eu e minha esposa tivemos um pequeno desentendimento aí, por causa do meu filho. E aí, a gente estava lá, daquele jeito, sabe? Não fala direito, não responde direito, né? Fica lá e tal. É só eu e ela que passamos por isso aqui, né, gente? Ninguém sabe como é que é isso, né? Aí fica lá, meus irmãos, aí eu pensei assim: eu preciso montar a mensagem desse domingo, né? Comecei a ler a palavra de Deus. Rapaz, aí eu estava nesse texto, aí parece que Deus começou a esmagar eu por dentro assim. Aí eu falo assim: Deus, mas eu não fiz nada, ela que está errada, Deus, ela que tem que vir me pedir desculpa, né? E aí depois vinha de novo assim: não, mas Deus, toda vez sou eu que vou pedir desculpa, ela nunca vem, nossa, mas que humilhação é essa? Aí, eu falei assim: eu não posso, né, subir para pregar naquele púlpito se eu não estiver aplicando o que eu estou falando lá na minha vida. Aí eu fui, né, pedir perdão para minha esposa. Falei: amor, né, desculpa e tal, não tem muitos detalhes, né? Estou lá estudando a mensagem, Deus está falando comigo, né? Vim aqui te pedir desculpa, né? Aí ela não falou nada. Aí depois eu perguntei assim para ela: e você? Aí ela falou assim: por que você não pode só pedir desculpa e ficar quieto? Então tá bom, tchau, desculpa aí. Sabe, você tem que ser o novo você esse ano, meus irmãos. É o novo você, o que pede perdão, o que se humilha, o que não fofoca mais, o que não mente mais. Sabe, o novo você que vence a pornografia, que vence a mentira, que vence o pecado, que vence os pensamentos depressivos, que vence o medo, que vence a tristeza, que vence a vergonha. Você vai ser um novo você esse ano. Porque a palavra de Deus nos deu um comando, como eu falei aqui. Toda vez que Ele nos dá um comando, Ele vai dar provisão para a gente poder vencer. Você não precisa mais ser o você vitimista, você não precisa mais ser o você triste. Esse ano você pode ser um novo você. Você pode se vestir com o novo, com a nova criatura que Deus criou você para ser, semelhante a Cristo. Sabe, imagina você como esse novo você esse ano. Deus conhece esse novo você. Se imagina livre esse ano, meus irmãos. Deus conhece esse você, sabe? Se imagina completo. Deus conhece esse você, sabe? Se imagina paciente esse ano e não tendo que responder a todo sentimento e emoção que passa dentro de você. Deus conhece esse você, meus irmãos. Pode ser novo para mim, pode ser novo para você, mas não é novo para Ele, porque Ele te conhece. E Ele uma vez chamou um profeta chamado Jeremias. E Jeremias era igual a gente, cheio de desculpinhas, sabe? E quando a gente vai dar uma desculpa, né, vocês vão ver que é o que Jeremias usa aqui. A gente normalmente vai dizer 3 coisas, né? A gente vai falar assim: eu não sei como, eu não tenho e eu não sou como eles. Vamos lá, eu não sei como. Quantos aqui talvez tiveram um desafio ao longo do ano aí e não avançaram porque disseram: eu não sei como? Talvez eu não sei como lutar contra isso, ou talvez eu não sei como começar isso daqui. Ou talvez você usou a frase: eu não tenho. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo, eu não tenho consistência, né? Eu não tenho consistência para ler. É o que eu falava para mim mesmo. Agora eu sou o cara que lê todos os dias. E se eu conseguir ter consistência nessa área, talvez eu consiga ter consistência naquela outra também. Sabe, eu não tenho consistência. Lógico que você tem. Você sabe ter consistência, você sabe o que você tem que fazer, mas não é sobre o saber, é sobre o fazer. E quando você decide fazer, Deus aparece e começa a te fortalecer. Ou você pode falar assim: eu não sou como eles. Eles têm um bom casamento porque eles cresceram na igreja. Ou você pode falar assim: eu não sou como eles, né? Eles têm um bom casamento porque eles têm uma condição financeira melhor. Ou eu não sou como eles, eu não sei orar. Eles sabem orar porque eles cresceram na igreja.
Talvez alguns de vocês aqui estão vindo na igreja a primeira vez, ou você já veio algumas semanas, e você fala assim: poxa, eu acho que eu não me encaixo, eu não conheço essas músicas, eu não entendo essas palavras que eles estão falando, sabe por que ficam me mandando virar para o lado e falar com meu irmão toda hora? Eu não consigo entender essas coisas, mas eu gosto dessas pessoas, né? Esse pastor aí parece ser santo, essas pessoas parecem ser santas. Ah, meu irmão, coloca um carro, coloca uma câmera aqui no carro de alguém aqui, 6 horas da tarde, na véspera de feriado, você vai ver o santo que é esse irmão lá dentro do carro. Todos nós estamos lutando, todos nós estamos lutando. E aí, Deus queria que Jeremias pregasse. Coloca o texto para mim aqui, Jeremias 1, por favor. Fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Não foi uma sugestão, não foi um conselho, foi o próprio Deus dando a Jeremias uma missão. Vão ter ataques, vai ser desafiador, você vai querer desistir. Mas ele fala no versículo 5, olha só, isso aqui é um dos versículos que todo mundo conhece. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profetas às nações. O que Deus está falando aqui? Antes do mundo te corromper, Deus está falando que Ele já te conhecia. Deus está falando aqui, antes da depressão, eu já te conhecia. Deus está falando que antes daquela situação, eu já te conhecia. Antes de você cometer esses erros, eu já te conhecia. Antes das drogas, eu já te conhecia. Antes do abuso, eu já te conhecia. Eu te conheço, eu sei quem eu te criei para ser. Sabe, Ele sabe das suas crises, Ele sabe das suas decisões erradas, Ele sabe as suas tristezas, Ele conhece os seus medos, Ele te conhecia. Você não sabia ainda, mas Deus sabe de tudo. Você não viu chegando, mas Ele viu, e Ele disse: eu tenho planos para você. Deus fala assim: eu vejo a sua integridade, mesmo quando você falha. Sabe, eu vejo a pessoa que você vai se tornar se você não for embora. Sabe, eu vejo que se você aceitar passar por esse processo, quão forte você vai se tornar. Sabe o que Deus fala para você hoje? Eu vejo o testemunho que você vai estar contando para os seus filhos daqui 10 anos, daquilo que eu fiz na sua vida e na vida da sua família. Então você pega o que aconteceu com você, você pega toda a vergonha, você pega toda a dor, você coloca aos pés da cruz, você deixa o passado para trás, já foi pago pelo sangue de Jesus, porque esse ano a gente vai avançar, em nome de Jesus. Porque aquilo que você tem chamado de personalidade, Deus chama de padrão. Se você mudar os seus padrões, Deus vai revelar um potencial na sua vida que você nem pensava ser possível. E Ele fala isso desde o ventre da sua mãe. Você acha que você sabe quem você é? Você não sabe, mas Deus sabe. Mas para isso acontecer esse ano, vai ter luta, meus irmãos. Vai ser difícil. Sabe, mais fácil para nós é a gente ficar no que é conhecido, é a gente ficar no mais familiar. Se é na raiva, mais fácil ficar lá. Se é na reclamação, é mais fácil ficar lá. Se é no vitimismo, é mais fácil ficar lá. Se é diminuindo a si mesmo, é mais fácil ficar lá. Mas o que parece mais natural para você, não é aquilo que é a verdade sobre você. O que Deus colocou em você e o que Ele disse a seu respeito, essa é a verdade sobre você. E é por isso que Ele chamou Jeremias. E Jeremias fala para o Senhor no versículo 6: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho experiência, eu não sou como aquelas pessoas, eu não falo bem. Mas olha como ele começou a frase: soberano Senhor. Ou seja, são os planos de Deus, é a missão de Deus. Então o Senhor vai capacitar. Isso só mostra que Ele conhece aquilo que está dentro de cada um de nós, mesmo a gente não conhecendo. E no versículo 7 e 8 ele fala assim: o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. É tudo o que você precisa saber nesse começo de ano, é que Ele está com você. Fica de pé no seu lugar. Eu lembro que quando eu estava para começar, quando a gente estava com um pequeno grupo, né, alguns pastores aqui estavam comigo desde esse começo. Eu cheguei para um pastor, né, a gente se encontrou, e eu falei para ele: eu tô com tipo uma célula, um grupo pequeno, e
não sei o que vai dar isso e tal. Aí ele falou assim pra mim: isso aí vai virar uma igreja. Eu cresci na igreja, nunca sonhei ser pastor, nunca quis ser pastor. E eu falei pra ele: isso aí não é pra mim, esse aí não sou eu. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte: isso está acontecendo na sua vida, pode desenrolar de duas maneiras, sabe? Ou você tenta seguir a Deus e você passa na frente dele e Deus fecha a porta, ou você faz o que Deus está te chamando para seguir, ou você não faz. E se você não fizer o que Deus está te chamando, Deus vai levantar outra pessoa. E aí aquilo lá mexeu comigo. E aí eu entendi que na obediência, potencial é revelado. Deus, ele tem falado coisas no seu coração ao longo desses últimos anos. Deus tem falado coisas sobre você, coisas que você precisa mudar na sua vida. Você conhece os seus calos, você sabe as coisas que você precisa mudar, você sabe onde você tem falhado, você sabe onde estão as suas lutas. E nesse ano é o ano que a gente vai ter uma superação, porque a gente não vai usar mais a frase esse sou eu, a gente não vai usar mais a frase seja você, mas nós vamos usar a frase seja justo, seja santo. Então Deus vai te capacitar esse ano para que você possa vencer e ser melhor, você possa ser um novo você possa ser revestido, porque Paulo chama de semelhantes a Cristo. Seja no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua profissão, sabe? Deus tem coisas para você esse ano. Se você aprender que toda decisão que você faz a partir daqui importa, e não tem mais autenticidade dando permissão para que a gente possa pecar, para que a gente possa errar. Feche seus olhos.